Bom dia, boa tarde e boa noite. Não quero ninguém me seguindo, quero vocês me acompanhando lado a lado. Então, hoje eu quero, antes de continuar os nossos assuntos sobre a temática do racismo, eu queria fazer um pouco de autoapresentação, né? Eu falei até agora somente meu nome, que é o nome que está no canal, Antônio Cláudio, e eu sou professor de Geografia e trabalho como professor na rede municipal de Belo Horizonte. Já há 10 anos que eu trabalho nessa rede e já trabalhei na rede estadual de Minas Gerais também, escolas particulares. Então a experiência aí na educação já está contando com quase 20 anos nessa luta, do trabalho da educação. Então eu achei por bem agora, nessa época em que a gente está vivendo momentos em que o conhecimento e a história estão precisando de ajuda, de força, da gente trabalhar esses temas, que é um tema que ele é fundamental para nós. Então a importância da gente estudar isso, de aprofundar, de entender, de conhecer. Então esse é o objetivo nosso, tá bom? Eu conto com a presença de vocês. Obrigado. Continuando nos nossos assuntos, hoje a gente vai falar um pouco da época pré-libertação, pré-13 de maio de 1888 e o período da libertação, mesmo 13 de maio, que aconteceu a assinatura lá da chamada Lei Áurea, e um pouco do pós-libertação. O que aconteceu nesse período que é importante para a gente entender esse processo, o racismo que acontece hoje em 2020, século 21, ainda a gente vive com essa presença nefasta no meio da nossa sociedade. Então, antes de acontecer a abolição da escravidão no Brasil, chamada abolição da escravidão, o Brasil vinha sofrendo, o Império lá vinha sofrendo pressões internacionais para promover essa libertação. Então o Brasil foi o último país a promover a abolição da escravidão. Pressões de todos os lados e pressões econômicas, não só econômicas, também como pressões internas, os abolicionistas que trabalhavam ardentemente na luta contra a escravização de pessoas, mas uma pressão internacional, vinda principalmente da Inglaterra, que era a principal potência econômica da época, que pretendia ampliar o seu mercado consumidor. Isso mesmo, a Inglaterra, naquela época, era a principal produtora de tudo que a gente usava, tudo que se usava na época era produzido, made in Inglaterra. Então eles precisavam, lá estava acontecendo lá a primeira revolução industrial, em que a industrialização tomou conta da produção e eles precisavam de mercado consumidor. Então a pressão nos países que eram escravocratas para a libertação dessas pessoas, para que elas trabalhando ganhassem salário e ganhando salário poderiam consumir os produtos vindos lá da Inglaterra. Eles não estavam preocupados com a humanidade das pessoas, não, eles estavam preocupados em vender, Estava acontecendo o seguinte: foram criadas leis já, o governo do Brasil estava prevendo que não conseguiria suportar a pressão para a libertação, então eles começaram a se prevenir, com leis, legalizando procedimentos que iriam dificultar muito a vida das pessoas que eram escravizadas. Em 1824, já em 50 anos antes da abolição da escravidão, foi criada uma lei que não permitia que negros fossem à escola, mesmo os que fossem livres, não podiam estudar. Foram criadas leis que proibiam os negros de ter terra, então várias leis foram criadas para poder cercear qualquer comportamento que não fosse o comportamento das pessoas brancas, livres, e que já prevendo que teriam que libertar os escravos, eles já estavam cimentando, asfaltando o caminho para poder manter esses negros sob controle depois da tal abolição.
Com a abolição, né, em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel, famigerada princesa Isabel, ganhou fama de heroína. Até hoje tem gente que considera que a princesa Isabel foi a heroína que salvou o povo negro de anos, séculos de escravidão. Só que a história não é bem essa, né? Como a gente falou antes, eles assinaram essa lei obrigados, forçados a fazerem isso. Ninguém queria a libertação dos negros, por quê? A economia brasileira girava em torno da mão de obra escravizada. Sem a mão de obra escravizada, eles viam, né, as pessoas, os donos dos meios de produção já naquela época, viam seu lucro fugir pela palma, né, entre os dedos. Por quê? Você tem a mão de obra que você não precisa pagar, você tornava qualquer negócio que você fosse empreender altamente lucrativo, né? Então essa é uma das verdades que a gente precisa entender, né, e aceitar. Ok, assinou-se a Lei Áurea, libertou-se então as pessoas escravizadas. E agora? Eis a questão. Essas pessoas foram libertas numa situação de extremo abandono. Pessoas que não tinham trabalho, não podiam ter terra, não podiam estudar, e eles saíram então dos seus lugares. Muitos saíram, outros não, né? Esse mito aí de que assinou-se a Lei Áurea e no dia seguinte estava todo mundo livre, feliz, né, indo, correndo atrás da sua, né, do seu bem-estar, isso é tudo uma grande lenda, né? Na verdade, muitos continuaram no mesmíssimo lugar, vivendo como escravos, sendo torturados, trabalho forçado, como era antes. Muitos saíram do seu lugar e foram para as cidades. Aí a gente começou aí uma outra história que a gente vai aprofundar mais para frente, mas as pessoas negras naquele momento foram abandonadas à própria sorte. O que o Brasil fez para poder substituir então a mão de obra das pessoas escravizadas que ganharam o direito de seguir seu caminho? O Brasil fez um investimento totalmente equivocado. O Brasil fez um investimento equivocado que a gente estava falando. Então, qual foi esse investimento? Chamou imigrantes, pessoas da Europa, da Ásia, para virem trabalhar, sob a desculpa de que essas pessoas dominavam melhor mão de obra mais especializada, para poder trabalhar, né, principalmente na agricultura. Trouxeram essas pessoas para cá fazendo um trabalho, né, um trabalho negativo em relação ao que se chamava de Brasil, porque você pega uma população que já vivia aqui, que já falava a língua, que ia compor a população, né? Lembra que a gente falou no outro vídeo de democracia racial? Que democracia racial é essa que abandona o seu próprio povo, né, o seu próprio povo desempregado, e contrata estrangeiros para trabalhar, né? Já aí uma grande contradição. Aí começa um grande problema do Brasil, né? O povo brasileiro, os negros, africanos e os nascidos aqui ficaram sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, e o Brasil dando emprego e terras para povos de outros países. Então, hoje eu quero dar uma dica também, onde que eu consigo material para poder estudar sobre esses assuntos, né? Onde que eu Antônio, estou conseguindo. Então, eu tenho apoio da Livraria AB, que é uma livraria virtual em que eles têm vários livros lá no catálogo deles, vários títulos. Então eu pesquiso lá, entro lá no Instagram deles, eles estão no Instagram, eu entro lá, vejo qual livro que eles têm, aí peço para eles, eles mandam para mim. Quando eles não têm o título que eu preciso lá no catálogo, eles encomendam e mandam para mim. Então, se você estiver querendo aprender sobre esses assuntos, quiser bibliografia, quiser livros, então, Livraria AB, eu vou colocar o link da livraria aqui nos comentários, tá bom? Quem quiser pesquisar, é só ir lá. Um abraço, tchau. E já caminhando para o final desse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse pós-libertação, né? Então, esse foi o
panorama do que estava acontecendo naquele momento. Né? Libertaram os escravos, eles sem ter para onde ir, muitos foram para as cidades, nas cidades não encontraram trabalho, muitos ficavam perambulando porque não tinham o que fazer, não tinham onde morar, muitos foram morar nos morros, daí surgiram outros problemas. Lembra que a gente falou que os problemas sociais de hoje, eles têm raiz aí nesse processo de escravização e nessa pós-escravização que deixou eles relegados à própria sorte? Então, a gente estava falando baseado em estudos e constatações que nos levam a entender isso, né? Então, gente, eu espero que a gente consiga abrir nossa mente, nosso coração para isso, para a gente poder entender que o que a gente está vivendo hoje no Brasil precisa ser mudado, precisa ser combatido, e a gente conta aí com a presença de vocês no nosso canal, e a gente vai ficando por aqui hoje. Até a próxima, muito obrigado.